Os irmãos já tiveram mensagem bastante hoje, foram lá na cruz, não é? Andaram pelas via crucis do Senhor Jesus e foram despertados a celebrar esta mensagem. Agora nós vamos erguer a palavra de Deus. Para mim, o centro da igreja, a realidade de nossa história é a palavra de Deus. E crendo nesta palavra, eu quero ler um texto que nos vai trazer hoje a importância, mesmo em cultos missionários, em programas que temos na igreja, congressos temáticos, nós não podemos fugir à nossa responsabilidade de interpretar a doutrina e entender como nós funcionamos e nos relacionamos com o nosso Deus, especialmente no que diz respeito à revelação que temos, é a Sagrada Escritura, a revelação de Deus, onde conhecemos a mensagem do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1. Começamos domingo passado com o pastor Marcos em Hebreus capítulo 11, hoje vamos a Hebreus capítulo 1, e quanto precisarmos, estarei usando alguns textos da Epístola aos Hebreus, para passar alguns conceitos aos irmãos durante este final de ano, do que sejam nossos ensinos, nossos valores doutrinários, especialmente com respeito à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Se o irmão achou, diga amém. Amém. Eu vou ler, o irmão acompanha a palavra do Senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nessa noite, o culto já foi bastante provedor. O testemunho da família missionária já foi bastante motivador. As canções foram bastante inspiradoras. Mas nessa noite, ó Deus, não queremos sair daqui sem a sua palavra, pois a sua palavra é suficiente para nós. Dê-nos esta convicção e certeza de que o que vamos ouvir, ainda que de pouco conteúdo, seja de valor eterno, de valor perpétuo, pois procede da tua palavra e nos faz compreender hoje o Espírito Santo através da iluminação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu daria a suficiente palavra de Deus. Dois jovens conversavam quando se encontraram. Chegando para ele, que já não via há muito tempo, disse: e aí, rapaz, você ainda está naquela igreja batista? E ele disse: não, rapaz, mudei de igreja. Precisava de algo novo, diferente, um pouco mais agitado, um pouco mais ao meu estilo. Afinal de contas, na igreja em que eu estava, eles só querem saber de Bíblia, Bíblia, Bíblia. Como assim? O indivíduo está na igreja e sai da igreja, porque a igreja onde ele está, lhe ensina o quê? Bíblia, Bíblia, Bíblia. Vivemos em tempos em que a nossa geração parece acreditar que a Bíblia não é suficiente, que a palavra não é suficiente. Vivemos dias e tempos em que a nossa geração tem sido formada pelos músicos e até pela teologia musical, que em alguns aspectos, muito da teologia musical até não tem tanto compromisso com a palavra. E me preocupa hoje, meus amados irmãos, quando nós lemos um texto como esse, desse autor aos Hebreus, autor para nós ainda desconhecido, quando ele nos dá esse retrato de um Cristo supremo, de um Cristo que é a revelação maior e última de Deus, isso escrito e transcrito pela palavra que temos do Senhor. A minha pergunta é: isso não nos satisfaz? Muitos de nós, quando pensamos na suficiente palavra de Deus, perguntamos: será que a Bíblia realmente é capaz de nos ajudar em nossos problemas mais profundos? Pergunta que eu poderia responder aqui agora. Quantos aqui, passando por problemas profundos e difíceis, quantos aqui, em verdade,
foram ajudados e socorridos pela palavra de Deus? Levante a mão só para eu saber. Já foi para espanto do inferno. O inferno ficou em pavor, partiu em retirada. Não há como negar o que é inegável. Não há como não afirmar o que está atestado na vida de um crente que sabe que nos problemas de maior profundidade de sua existência encontrou auxílio, resposta, orientação na Sagrada Escritura. Mas a gente hoje querendo mais, a gente que busca de tudo. Tem gente que tem pegado os números dos salmos para apostar na loteria, e quando não acerta, ele diz que a culpa é de Deus. Outro indivíduo, um dia desse, manda um e-mail para nós, não vou dizer para mim, porque eu peguei por tabela o e-mail, e ele pergunta se tinha que namorar com a loira ou morena. Ele estava em dificuldade porque a teologia bíblica e a Bíblia não citava loira ou morena. Eu digo, como assim, meu Deus? Como assim? Eu não sei se você já desejou como crente, olhando a suficiência bíblica, desejou como crente tirar algo da Bíblia para torná-la mais aceitável. Eu já vi, nos meus olhos. A noiva, chegou ante este pastor e disse: o senhor vai ser o pastor do meu casamento, faça tudo direitinho, aliança, mas não me pregue Efésios. E eu digo, mas como assim? Mas como assim? Quando olhamos a autoridade da Escritura e a suficiência da Escritura, perguntamos, ela não tem de mais e não tem de menos. Ela é o que ela é. O poder de Deus porque ela é. A revelação de Deus porque ela é. A unção de Deus porque ela é. Quando nós lemos uma revelação como está em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4, ou cremos, irmãos, ou estamos perdendo o mais absurdo dos nossos tempos, do investimento que temos domingo à noite. É melhor você ter viajado para São Paulo e assistir lá hoje o Santos ganhar do Corinthians. Era mais investimento do que vir aqui, ler a Bíblia e dizer assim, não acredito no que estão pregando, não acredito no que estão dizendo. Então você está dizendo para mim, a Bíblia não é suficiente. Tem gente que acredita na Bíblia, irmãos, dependendo da embalagem do pregador. Irmãos. Não é, pastor Anderson? Se o cara tem títulos, doutor, honores disso, doutor daquilo, fala o português correto, leu impostando a voz, todo mundo diz, que coisa boa, ele acredita. Agora chama o José Pescador para ler aqui, como Pedro, e ele leu um pouquinho errado, mas ele leu, e falou daquilo que está aqui. O indivíduo já parece não acreditar. É como se a Bíblia não fosse o quê? Suficiente. É sobre isso que eu queria tratar com os irmãos. O que a Bíblia é enquanto bênção de Deus para nós. E como podemos celebrar e pregar esta mensagem e acreditar, irmãos, que o amor de Deus nunca será anunciado, nunca será pelas pessoas creditado ou acreditado, se nós que temos em mãos esta palavra e esta revelação, não dissermos ao mundo, a Bíblia é suficiente. A doutrina que prego hoje aos irmãos chama-se suficiência das Escrituras. Já falei domingos atrás sobre inerrância, lembra? Lá, eu preguei um sermão aqui chamado Levando Deus a Sério, lembra? Falei sobre inerrância, infalibilidade. Hoje queria pensar um pouquinho sobre exatamente isso, suficiência da Escritura. A Escritura pode ser compreendida para nós e aceita por nós, que vivemos do Evangelho, por 4 aspectos que chamamos de atributos. Eu usei aqui o scanner do pastor Kevin DeYoung. Scanner, S-C-A-N, vamos pensar. S, suficiência. Quando leio a Bíblia e pego a Bíblia para meditar, sei que a Bíblia é suficiente. Por quê? Porque a Escritura contém tudo o que precisamos para o conhecimento da salvação e para a minha vida piedosa. Não precisamos de nenhuma outra revelação. Amém? Você diz, pastor, isso não é importante. É sim. Há centenas de igrejas que, por abandonar esse atributo da Escritura, que é chamado suficiência, eles criam catecismos, livros, registros, e você tem que seguir aquilo tudo, menos o quê? Menos a Bíblia. Fazer 7 disso, 7 daquilo, 8 disso, 8 daquilo, 9 disso, 9 daquilo, paga isso, compra aquilo, e quando você descobre tudo o que ele está dizendo para você, não tem qualquer base escriturística ou bíblica, é um manual de costumes que aquela gente inventou, e você vive a sua fé achando que aquilo é o quê? Suficiente, porque você não entendeu que a Bíblia já é suficiente para você. Segundo aspecto, a Bíblia é clara por si só.
A clareza bíblica nos diz que a mensagem salvadora de Jesus Cristo é claramente ensinada nas Escrituras e pode, vou abrir um parênteses, pode ser entendido por qualquer pessoa, porque não é mérito seu, não é poder meu, nem seu. A Bíblia será entendida quando o Espírito Santo soprar da sua vida e falar, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia é também autoridade. Quando falamos em autoridade, a coisa pega, porque o mundo hoje parece não gostar muito de autoridade e questiona, mas a Bíblia é autoridade. E mais, como doutrina, a Bíblia é a última palavra e sempre será a palavra de Deus para nós. Entre o que o pastor disser, falando o que ele falar, e o que a Bíblia disser, eu fico com a Bíblia. Entre o que o professor disser, e o que ele falar, e o que ele acha, eu fico com a Bíblia. Em questão de autoridade, não há homem nenhum nesse mundo que pode sobrepor, com escrito, com fala, ou com revelação última que seja, a autoridade da Sagrada Escritura. E penso por último no que chamamos de SCAN, S-C-A-N, necessidade. A Bíblia está em nossas mãos, por quê? Porque a revelação geral não é suficiente para nos salvar. Isso é conversa. A revelação geral não é suficiente para nos salvar, porque se o fosse, o mundo todo estaria salvo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação é para todo aquele que nele crê. É por isso que precisamos da palavra de Deus, para nos dizer quem nós somos, quem Cristo é e como podemos ser salvos através de Jesus Cristo. Irmãos, como eu amo a mensagem da cruz. Por isso é revelação de Deus para nós. Amém? Quando penso nesse aspecto então de que a Escritura é suficiente, você diz assim, suficiente para quê? Abra 2 Timóteo 3, vamos agora avançar rapidinho, porque quero tentar aqui em 3 aspectos concluir essa minha tese sobre a Bíblia hoje sendo suficiente para abençoar você, sua família, esta casa, manter a igreja e levar o Evangelho do Senhor milhares e milhares de anos à frente desta humanidade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu gostaria de ler com toda a igreja junto esse versículo, para nós sermos edificados pela leitura da palavra do Senhor, sem slide, sem fotos. Hoje a Bíblia terá que ser suficiente para você. 2 Timóteo 3,16 diz assim, todos juntos: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para instruir em justiça. Veja que a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente. Agora você pergunta, por que todo esse objetivo, por que toda essa correção, por que todo esse ensino, por que toda essa admoestação na revelação bíblica? Veja o verso 17 agora. Você vai descobrir o propósito dela ser assim. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Não culpe as suas imperfeições, não ponha a culpa em Deus, nem na palavra de Deus, porque a palavra é inspirada, se praticada, vivida, experimentada e experienciada no poder do Espírito, por cada crente que está nesse salão de culto desta noite, irmãos, o homem de Deus será aperfeiçoado, tão certo como ferro afia ferro, a palavra de Deus afia um crente. Amém, irmãos? Eu creio assim. Temos percebido que quando a vida se torna mais difícil, as pessoas parecem procurar novas palavras. Elas querem novas revelações. Elas querem dentes de ouro, elas querem cabelo disso, não é? Rosas daquilo, copos disso, copos daquilo. Elas querem livros de sucesso, pessoas de sucesso. O que temos visto hoje em nossa religiosidade pós-moderna é que as pessoas estão caindo no engodo, enriquecendo pessoas, porque não compreenderam e não entenderam um princípio que nos é ensinado na Escritura, que tantos dizem defender. Ela é suficiente para nós. Para evitar cair nesse erro, precisamos hoje aceitar e crer que a Escritura é suficiente e plenamente suficiente para toda a nossa vida cristã. Precisamos crer que a finalidade da redenção de Cristo, ou seja, está intimamente ligada à revelação. E se a revelação última está concluída e em Cristo a supremacia é exercida, ou seja, não me falta nada. Eu tenho toda a revelação que me fala de toda a obra redentora, que me pode doar, que me pode dar toda a salvação que eu preciso. O que é que falta? Nada.
Quando não cremos na suficiência da Escritura, não cremos na suficiência da obra redentora, o que fazemos? Construímos uma cruz e vamos pela rua. Acendemos uma vela e saímos em procissão. Colocamos joelheiras e subimos escadas. Estamos sempre tentando completar uma obra inacabada. Não há nada faltando na Escritura e na revelação. O que precisamos hoje é aceitar isso e entender que essa superioridade da Escritura, que essa total satisfação e suficiência da Escritura, é para nós a certeza de que o que na Escritura está é a mais pura, simples e terminal, veja, terminante, final verdade de Deus para nós. Caso contrário, vai surgir lá um novo Messias em Israel, o cara vai ser crucificado lá e você acredita, porque você vai dizer, estão reeditando uma nova o quê? Escritura. Não, ela é terminantemente suficiente para nós. Agora, quando lemos esse texto tão poderoso, a pergunta é, por que Deus nos deu essa revelação e nos dá essa certeza de que a Bíblia é suficiente? Porque Ele quer que você compreenda essa mensagem. Volte agora a Hebreus capítulo 1, versículo 1, por favor. E vamos fechando as conclusões dessa palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, havendo Deus antigamente falado o quê? Havendo Deus antigamente falado muitas... A palavra muitas vezes aqui é polimeros. A pergunta e a certeza que eu tenho é, por que Deus falou muitas vezes? Porque se uma só fosse suficiente, estava resolvido. É verdade, irmãos. Se uma só fosse suficiente, estava resolvido. Mas Deus falou muitas vezes, porque muita gente precisou ouvir. E tem mais. Ele diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas formas e de muitas o quê? Muitas maneiras. A palavra aqui, maneiras, é politropos. Quando vejo o Velho Testamento, vejo que Deus falou muitas vezes por visões, sonhos, vozes, sarça ardente, coluna de fogo. Em Balaão, ele falou através do quê? Irmãos, em Balaão ele falou através de uma mula, né? Quando Belsazar estava em pecado lá, ele falou com a mão aonde? A mão na parede. Veja, Deus quer falar com o homem, e para se comunicar com o homem, ele falou de muitas formas e de muitas o quê? Agora é interessante o princípio doutrinário contido nesse ensino que está aqui. Falou de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora eu queria que ele falasse conosco. Você quer que Deus fale com você? Diga amém. Amém. Você quer que Deus fale com você? Diga amém. Amém. A nós, nestes últimos dias, Ele falou por quem? A nós, nesses últimos dias, Ele falou pelo seu Filho. Não sei onde nós estamos com a cabeça, que achamos que nesses últimos dias Ele vai ficar falando de todo jeito, de todo tipo de linguagem que você acha aceitável. Eu vou dizer uma coisa para você, nesses últimos dias, Deus já falou pelo seu Filho. Ele já revelou o seu Filho. E nós vivemos o que chamamos de últimos dias, porque Jesus Cristo já veio, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, e após a ressurreição de Jesus, não há mais nada, vou repetir, não há mais nada na obra da redenção que Jesus precise fazer para acabar esta obra. Esta é uma obra completa. Eu não sei quantos inventam e quantos tentam inventar e criar pseudônimos e ideias de que vai aparecer ali nos Estados Unidos, e apareceu lá não sei aonde, e surgiu não sei quando, e vai vir ali numa televisão falar não sei o que. Eu digo, a Escritura não diz isso. E se a revelação diz que Ele já nos falou, e nesses últimos dias já se apresentou em Jesus Cristo, o que eu como crente faço é pôr tudo à prova nesta Bíblia e entender que aqui está encerrada e revelada toda a verdade de Deus para a minha vida. Eu não corro atrás dos ventos, eu não corro atrás de ideias, eu não corro atrás de sonhos humanos, eu não corro atrás de invenções humanas, porque o que o mundo faz hoje é criar problema para você. Ele vai voltar numa conta que eu fiz, olha só, vai voltar numa conta, aí bota lá que eu fiz, somei lá a placa do meu carro, com o número do meu CPF, mais o telefone do meu vizinho, e descobri que Jesus vai voltar ali no morro da Sedai, tal dia dizendo, e vai uma multidão atrás do cara. Eu não sei onde estamos com a cabeça, militando com a Escritura Sagrada, ministrando Deus a sua palavra revelada,
estamos brincando com a nossa fé. Eu usei um exemplo esdrúxulo, irmãos, para não ofender os irmãos. Eu não quero ofender a minha igreja, mas eu poderia hoje, aqui agora, usar exemplos tão claros que assustariam os irmãos, quando os irmãos vagarosamente vão sendo enganados e iludidos por ventos e histórias, por contos e fábulas que estão nos tirando do grande objetivo de sermos fiéis à Sagrada Escritura, e que para mim é santa, pura, verdadeira, infalível palavra do Senhor. Quando penso nisso hoje, então me pergunto, por que esse texto vai dizer que Deus nos fala hoje, nos falou através do seu Filho nesses últimos dias? Por quê? Veja o versículo 2 agora. A quem constituiu herdeiro o quê? De tudo, Hebreus 1:2, por quem também fez o quê? O mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, o que está aí, versículo 3? A expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pelo quê? É isso aqui, irmãos, pela palavra do seu poder. A palavra de Deus não é qualquer palavra. A palavra de Deus só será palavra e poder quando Cristo for o agente final e superior da redenção. Quando a revelação de Deus for aceita como fechada, contundente e conclusiva. Todas as vezes que alguém inventar alguma coisa, ou nessa escritura colocar alguma coisa, nossa fé, nossa religiosidade será absolutamente um desastre. O mundo e a humanidade caminhará para a perdição quando negar a absoluta revelação que está em Cristo, o herdeiro de todas as coisas, o criador de todas as coisas, sustentador, revelação de Deus, purificação dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele está assentado aonde, irmãos? À direita de Deus, o Pai. Um Cristo, capítulo 1 de Hebreus, que é superior aos anjos. Um Cristo que é superior, veja o capítulo 3 de Hebreus, superior a Moisés, quando muitos ainda estão nas suas, digamos assim, sinagogas, venerando Moisés e seguindo os manuscritos da lei, como se nós, revelação maior e melhor, já não tivéssemos. Me assusta o poder de Satanás de cegar essas pessoas e de não fazê-las ver, porque Satanás tem, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o quê? O entendimento. Elas enxergam, mas não veem, irmãos. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não. Está na Escritura. Capítulo 3 de Hebreus, Cristo é superior a Moisés. Capítulo 3 e 4 de Hebreus, no 4, Cristo é superior a Josué. Capítulo 5, irmãos, Cristo superior a Arão. Capítulo 6, Cristo superior a Abraão. E eu não sei onde alguns religiosos estão com a cabeça, que estão lá no passado e na história do passado, trazendo, retrazendo, reconstruindo símbolos de nossos patriarcas, como se esses símbolos hoje pudessem ser aceitos, venerados e praticados em nosso modelo de liturgia cristã. Não, irmãos, nesses últimos dias, Jesus Cristo, o grande superior Senhor, é o superlativo de toda a plenitude. A finalidade da redenção, a finalidade da revelação está em Cristo, pois em Cristo tudo está consumado. É preciso então aceitar hoje que essa suficiência é tudo para nós. Quando tentarem colocar um outro líder na igreja, diga: nossa igreja não aguarda outro líder, ela tem um líder, é Jesus. Quando tentarem colocar na igreja outro profeta, recuse, nós já temos o profeta, nosso profeta é Jesus. Quando tentarem colocar na sua estrutura um Maomé, ou um Buda, ou um outro homem qualquer, diga: nossa igreja não precisa mais de sacerdotes, nossa igreja não procura pessoas para suas confissões, a igreja que celebramos, o evangelho que hoje anunciamos, é Cristo, e quem está em Cristo, já tem em Cristo toda a obra sacerdotal concluída. Diga: glória a Deus. A velha religião foi vencida, o velho modelo foi ultrapassado, e quando nós como igreja trouxermos e recolocarmos a Escritura, não como um livro morto, não como um livro de duas cores ou da capa preta, mas a Escritura como palavra viva do Senhor, no culto, no púlpito, nas mentes das pessoas, nos pequenos grupos, nos lares, nós veremos o que o Evangelho pode fazer ainda hoje, porque há poder na revelação de Deus, pois Deus ainda é poderoso para fazer essa revelação fluir nas nossas vidas. Quando vejo hoje a manifestação do Senhor por sua palavra, eu creio tanto na palavra de Deus, como creio em Gênesis 1:3, que Deus disse: haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. Eu creio tanto quando leio a palavra, que quando Cristo diz haja, eu digo creio, porque quando Cristo disser haja,
haverá. Porque quando Cristo conjuga uma palavra, a sua palavra tem poder. Tudo na Escritura revelada apontou para Cristo. E por isso Cristo é a obra última e melhor da revelação do Pai. Quando olhamos Abraão levando aquele cordeiro para imolar, ou o seu filho para imolar naquele altar, o que representava aquele cordeiro no altar de Isaque, irmãos? Quem era? Quando Moisés mandou imolar aquele cordeiro e passar o sangue nas portas, quando da Páscoa, quem representava aquele cordeiro, irmãos? Quando, na verdade, na Escritura, no livro de Levíticos, aquele sumo sacerdote entrava no lugar santo e fazia sacrifícios para a purificação e perdão dos nossos pecados. Quem aquele sumo sacerdote representava, irmãos? E se eu ficar de Levítico até Apocalipse, onde Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você verá que em Cristo está toda a suficiência do Evangelho. E se eu creio nisso, é porque eu creio que o que está na Bíblia é suficiente para o exercício, para a minha vida cristã e para a minha fé e conduta cristã. Amém, irmãos? Não vivo de muletas, não vivo de patuás, não vivo de cerimônias, não vivo de misticismos. Cristo para mim é tudo. Jesus Cristo é o ato de redenção pleno e final. Cristo é a revelação final de Deus. Os ensinamentos posteriores dos apóstolos, quando nós o lemos, devemos lembrar que são lembranças, são memórias, são ensinos, mas Cristo é, em sua vida, morte e ressurreição, o fechamento de toda a revelação do Senhor. A sua pergunta hoje, então, final, para terminar a mensagem é: pastor, mas Deus não fala mais hoje? Deus não fala mais hoje? Sim ou não? Deus fala hoje. Deus fala hoje. E quando vejo na Escritura que Deus fala hoje, preciso entender como Ele fala e como nesses últimos dias eu posso entender e interpretar e experimentar o poder do Senhor. Para mim, Cristo fala. Ah, como fala? Ele fala hoje como rei, Ele fala hoje como sacerdote, Ele fala hoje como profeta, consumando toda esta obra, porque a sua palavra tem vida em si mesmo. Abra comigo Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, nós vamos já concluindo a nossa ideia. Hebreus capítulo 4, se você já achou o capítulo 4, ache o versículo 12. Já achou o 4:12? Diga amém. Eu estava esperando você achar. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, mais cortante do que? Penetra a divisão de alma, espírito, juntas e medulas. Veja, apta, totalmente apta, capaz de discernir o que? Os pensamentos e intenções do coração. Como entender isso? Se a revelação foi fechada, se a Escritura está fechada, e você precisa entender o que é a revelação e o que é a manifestação de Deus através da sua palavra, a pergunta é: como entendo isso aqui? Porque o Senhor pega tudo o que Ele já disse, Ele não fala de novo, Ele já falou, mas Ele coloca vida em tudo que Ele já disse, e tudo quanto Ele já disse tem vida pelo poder do seu Santo Espírito. Você diz assim: pastor, quem disse isso? Hebreus 3:7, abra aí, Hebreus 3:7, porque a palavra está viva hoje, e porque você está aqui quase 40 minutos ouvindo esta mensagem, porque esta palavra tem uma vida e um lugar de vida especial, e quem diz isso é a própria Bíblia. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes o que? A sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Pelo que, como diz quem? O Espírito Santo, se hoje, não era lá no passado, no dia que Abraão viveu, não. Se hoje você ouvir, percebe quando ele está falando? Se hoje você ouvir a sua voz, não faça o quê? Não endureça o vosso coração. Aí você pergunta: como que você vai ouvir a voz de Deus? Deus ainda fala, irmãos. Deus ainda fala, eu só preciso entender
como ele fala, o que ele usa para falar, e ele fala através da sua palavra. Muitos hoje acham que ele fala inventando ideias e pegando, desculpe irmãos, profetadas e reveladas por aí. Não. Eu não posso crer e não creio que o que se diz por aí, quantas vezes se fala por aí, é a inspiração do Senhor. Não. Pode ser até uma boa ideia de chutologia, mas não é revelação. O próprio Espírito diz, aí eu quero agora jogar por terra essa heresia que fala aí fora, o próprio Espírito diz qual é o conteúdo de sua revelação. O Espírito mesmo diz o que ele, como Espírito, manifesta e testifica, seguindo o cânon de nossa revelação, não que nós votamos nos concílios, mas o projeto, plano perfeito de Deus. Abra, por favor, o Evangelho de João, capítulo 16, e me diga qual é o conteúdo da manifestação do Espírito. É o Espírito que vai dizer, não sou eu. É a Escritura suficiente que afirma, não sou eu. E é nessa verdade que me agarro para entender quando o Espírito Santo fala comigo e quando alguém quer dizer que está falando pelo Espírito. A gente vai saber discernir. Veja João 16, 13, diz assim a palavra do Senhor: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Agora veja o conjunto da verdade. Ele não fala o quê? Jesus, é poderoso isso aqui. Ele não fala de si mesmo. Agora olha o que diz o Espírito, para jogar profeta pelo chão mesmo. O cara cai duro quando vê um negócio desse. Ele dirá tudo o que tiver ouvido, o que de Deus tem autorização para falar. Veja, e vos anunciará o quê? O que há de vir. 14, abra aí. Ele me glorificará. Por quê? Leia alto. Porque há de receber do que é meu. O Senhor tem dado ao Espírito o que é dele. E o Espírito fala daquilo que é próprio do Filho de Deus. E é do Filho de Deus que o Espírito dá testemunho. Pare de seguir tolices e bobagens e arrancos e extravagâncias que estão por aí, pois as igrejas estão enfraquecendo, acabando, o Evangelho está sendo destruído, porque o conteúdo de nossa revelação e as manifestações do Espírito do Senhor já estão contidas na Sagrada Escritura. Elas precisam ser provadas na Sagrada Escritura. Elas precisam estar no arcabouço da revelação. Ou tudo que cremos e sabemos sobre Jesus será jogado por terra. Vamos seguir um homem, vamos acabar com a fé, vamos destruir as igrejas, faremos o Evangelho igual na Europa. As igrejas virarão museus, livrarias, lojas de chá, bar. Não haverá Evangelho, porque jogaram fora a revelação sagrada, o princípio de valor, a palavra revelada, que diz que Cristo é Cristo e Cristo é Cristo, que diz que Cristo faz e Cristo faz, que diz que Cristo ama e Cristo ama, que diz que Cristo salva e Cristo salva, que diz que eu sou pecador e eu me arrependo e é por isso que eu sou salvo. Não joguemos este Evangelho fora. Abracemos com paixão o Evangelho do Senhor e o defendamos como uma igreja que tem aqui a coroa da verdade, a expressão da verdade, porque Jesus diz, João 17, a tua palavra é a verdade. É preciso hoje despertar e acabar e combater essas doutrinas estranhas, esse evangelho humano, humanista, que penetra as igrejas, para que as pessoas não conheçam um amor fingido, um amor que lhes quer como membros, um amor que lhes quer como número, um amor que quer o seu dinheiro. Este não é amor. O Evangelho é o amor que dá, o Evangelho é o amor que doa, o Evangelho é o amor que se distribui. E se esse Evangelho se perder, toda esta palavra e o poder desta palavra cai por terra, irmãos, porque nós não somos vasos dignos de receber esta palavra. De forma prática você pergunta, o que isso significa, pastor? Significa que Deus quer falar com você. O Espírito Santo não vai revelar qualquer nova doutrina, mas o que o Espírito recebeu do próprio Cristo. E nós podemos encontrar vida quando temos vida no próprio Cristo. Eu vou terminar com 3 experiências minhas e vou orar pela sua vida. Agora quero discernir o que é a minha experiência da doutrina. E isso você não pode confundir. Eu vou lhe contar a minha experiência. E ela não é doutrina para você. Eu estava numa noite difícil. Cria e creio somente na palavra.
Não procuro homens para ficar me aconselhando sobre verdades da palavra. Não consulto homem, nem carne, nem sangue, para encontrar o que de Deus preciso receber. Era uma sexta-feira, amargava uma direção que de Deus precisava. Eu tinha nas mãos uma carta que era desta igreja. Carta com papel timbrado, assinada na época pelo relator Flávio Camargo, que era da comissão pastoral, e que dizia que eu tinha que responder se eu aceitaria vir para o Rio ou não. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu que acreditava que nunca chegaria a ser votado num plenário desse como pastor dessa igreja, estava com as minhas mãos uma carta que dizia que eu tinha que vir. Eu tinha acabado, irmãos, de apresentar um projeto para 5 anos para a igreja que eu estava. Tínhamos votado aquilo lá. É como se eu dissesse, o Espírito não se confundiu. Aquela noite eu lutando com aquela carta, perguntava, como é que o senhor falou com aqueles irmãos sobre isso? E eu ainda não sei o que é para a minha vida. Eu fiquei muito confuso com aquilo. Eu fui para a palavra, estava lendo Juízes 6, se você quiser ler, pode ler. Juízes 6, 36. Enquanto lia Juízes, aquilo me vinha à mente como uma experiência muito diferente. Eu fechei aquela escritura, terminei Juízes 6, foi até o versículo 40. Orando silenciosamente, eu disse a Deus, Senhor, eu não sou como Gideão, não proferi. Eu mentalizei aquilo com o Senhor, disse mentalmente, eu não sou como Gideão. Se o Senhor me desse um tapete molhado, eu não pediria um tapete seco. Pode ler o texto. Ele pediu uma prova de Deus, falou, Senhor, se o tapete estiver molhado e a grama seca, eu vou te servir e vou lutar e sei que eu vou derrotar lá os exércitos do inimigo. Irmãos, de manhã o tapete amanheceu tão molhado que ele espremeu o velo de lã e encheu, irmãos, diz a Bíblia, uma taça de água. Aí ele teimoso, irmãos, tem crente que é teimoso, sabe, Rogério, igual a nós assim, teimoso. Não, Senhor, permita-me, eu já pedi ontem, mas permita-me mais uma vez. Eu não estou convicto, eu já tinha feito, encheu um cálice de água. Se o Senhor inverter, amanhã eu quero o novelo seco e tudo molhado em volta. E o novelo estava tão seco, irmãos, que nem apertar não dava. Foi ali que ele foi servir o Senhor, 2 vezes. Eu um servo modesto, não sou Gideão, disse, Senhor, sem falar nada, eu não sou como Gideão, eu não vou pedir de novo, é só hoje. Se o Senhor me der uma direção, se o Senhor apontar um caminho, se o Senhor disser para onde eu vou, eu não preciso de um novelo seco, o molhado me basta. Eu só quero saber o que o Senhor quer, porque eu não posso ficar no lugar errado ou fazer alguma coisa que não é tua vontade. 7 da manhã levantei, comprei pão, preparei lá um cafezinho, turma dormindo lá em casa, Angélica, Daniel, Luísa pequenininha, né? Tocou o telefone, atendi, olá, pastor Carlos, sou eu, o pastor Valdemiro, ô pastor, tudo bem? Lembra que nós tivemos aí em março? Ah, lembro, foi muito bom, eu era presidente da convenção lá. Aí conversa vai, conversa vem, mas Carlos, eu liguei, daquela conversa que nós tivemos no gabinete que você não entendeu. Eu liguei para dizer para você que você está na prova de Gideão. Ah, irmão. É como se um filme passasse na cabeça, eu lembrasse daquela noite que tinha acabado de amanhecer. E eu dizia, Senhor, eu não preciso de um novelo seco. O molhado já me basta. Naquela manhã eu sabia que Deus me tirava o cajado, me arrancava de uma igreja que eu amava, que eu sabia tudo, levei 5 anos para entender aquela gente, de um projeto que caminhava para voltar para o Rio de Janeiro, para as origens, para a igreja que me enviou como missionário, para cortar um dobrado. E eu dizia, só estou fazendo isso, porque eu não sou um homem que precisa de 2 palavras, uma palavra do Senhor me basta. Mas pensa que eu acreditei nas minhas palavras? Era outro dia, estou terminando. Eu estava numa assembleia em Bangu, queria mais nada com o negócio de liderança, convenção, não aguentava mais, tinha ficado 2 anos na convenção do Mato Grosso do Sul, os cabelos que eu tinha aqui na testa caíram, irmão, só ficaram da cabeça. Orei no meu quarto, digo, Senhor, se o Senhor me chamar para projeto de novo de convenção, não vou não. Falei assim mesmo, olha eu com Deus, igual o Jonas. Estou lá em Bangu, não sei o que é que arrumaram, a votação,
O Edmar me vai comprar um livro, compra um livro, bota o meu nome no outro livro, eu nem tinha feito inscrição. Edmar que fez a minha inscrição, porque ele queria comprar um livro para ele e um para mim. Eu liguei, Edmar Guimarães, que favor que você me fez? Chega uma irmã no plenário e diz, eu quero indicar o pastor Carlos Iris para presidente. Aí eu pensei, vou levantar e vou declinar. Edmar me segurou e falou, deixa. Eu falei, por quê? Ele falou, a senhora ali não tem prestígio nenhum. Ninguém vai votar em você, ninguém nem te conhece. Você não está aqui no estado? Eu tinha acabado de chegar. Eu deixei rolar. Eu fui eleito presidente da convenção do Rio de Janeiro em primeiro turno. Aí eu digo, o que é que o Senhor me arrumou? Eu que já tinha conversado com o Senhor, eu já tinha dito os limites dessa situação. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu disse que não precisava duas, né? Cheguei de tarde lá, escrevi uma carta. Eu eleito numa quinta ia renunciar na sexta de manhã para eleger em outra. Ia fazer uma carta, estou desistindo, antes de começar e tal. Fiz a carta, botei na gaveta, eu estava com o cabelo muito grande, falei, pelo menos eu vou ler a carta bonitinho. O sermão na noite que eu fui eleito era o sermão de Elias. 1 Reis 19, Elias, sai da caverna, Elias. Era engraçado, irmãos. Meu nome é Carlos Elias. Carlos Elias. A pregadora Bernadette, do Ciem, eu em Bangu, ela dizia assim, mas sai da caverna, Elias. Aí eu dizia, coisa horrível, irmãos. E eu querendo saber que caverna era essa. Vai lá fazer o que Deus te mandou, Deus te chamou para ungir, e daqui a pouco ela vai olhar para o outro lado, e não sei o que, mas sai da caverna, ela, Elias. Aí eu falei assim, ô Edmar, o que tanto ela aponta para cá? Eu sei que no final eu fiz aquela carta, era sexta-feira, eu ia lá entregar e saí fora. Eu falei, vou dar um jeito, eles vão colocar o vice para presidente. Fui cortar cabelo, irmão, estou cortando cabelo no salão ali, né, Marcela? Marcela conhece o salão, do lado do consultório do dentista ali. Se você for cortar cabelo lá, diga que foi eu que mandei, eu vou ter desconto depois. Estou lá raspando o cabelo de um lado, aí passa um, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Eu, que fogo? Na esquina, na esquina. Aí daqui a pouco falou, ih, pastor, acho que é na sua casa. Eu falei, na minha não, da igreja, é pior ainda. Aí, irmãos, eu com o cabelo metade cortado e metade inteiro, saí pela rua. Socorro, socorro, tá pegando fogo. Quando cheguei hoje ao estacionamento, no terreno baldio, estava pegando fogo. Eu apavorado, porque eu tinha deixado o Luiz e o Daniel sozinho em casa. A Angélica estava na igreja, aqui com as coisas da igreja. E eu não conseguia entrar, porque o fogo estava muito alto, o portão estava entortando já. Sei que os bombeiros chegaram, jogaram água no portão. Quando eu fui me lembrando de tudo aquilo que estava acontecendo, eu havia dito, Senhor, porque eu lembrei do sermão, Elias só saiu da caverna quando ouviu a tua voz. Mas eu voltei no texto, o texto dizia que ele ouviu, teve um vento forte, amém, irmãos? Teve um terremoto, mas teve o quê? Teve fogo. 1 Reis 19, ele viu fogo. Quando eu vi aquele fogo todo, lembrei do sermão, da carta que eu tinha escrevido. No mesmo fogo eu queimei aquela carta e disse, Deus, eu não sou surdo. O Senhor falou comigo. Para terminar, ontem eu estava aqui e fui lembrado pelo pregador, nas horas mais difíceis da minha vida, eu precisei de direção. Nas horas de maior luta, quando tudo parecia negar, nada afirmava o que eu achava afirmar, eu precisava de direção. Eu fui na revelação de Deus. Vamos ver a revelação. Isaías. Ontem eu fui lembrado aqui no culto jovem, e esse texto nunca me faltou, irmãos. Nunca me faltou. Isaías 43. Se você já achou, vai lendo o verso 1, para você entender o contexto. Isaías 43. Eu queria ler com você o verso no qual olhei para o texto e descobri que Deus fala comigo, através de Jesus Cristo, e se revela para mim, através da sua palavra suficiente. Eu não preciso de músicas, sambas, ritmos, isso, aquilo, lugares, espetáculos. Eu sempre digo a Deus, para continuar na fé, eu só preciso da sua palavra. E a palavra de Deus me diz assim,
Isaías 43. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Eu encontrei esse texto numa hora em que eu achei e percebi que muita gente estava vindo contra ou de encontro à minha vida. Afrontas, deboches, publicações na internet, telefonemas vazios. E eu, um homem tão crente, tão verdadeiro, disse: eu estou errado, essas pessoas estão erradas, eu tenho alguma coisa errada. E Deus falou: não há nada de errado. Eu estou ensinando elas a serem pessoas melhores e vão aprender com seus erros. Eu estou ensinando a você a ser menos soberbo. E tem mais. Aí eu fui lendo o texto. Deus falou comigo sobre aqueles que você acha que você vai abrir mão e vai largar lá atrás. Isaías 43, versículo 8. Traz o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Eu disse: Deus, eu não sou surdo. Eu tenho que levar esta geração para o Senhor. Eles, pelo teu Espírito, não serão mais surdos. Aí você diz: por quê? Porque diz o Espírito Santo: se hoje ouvires a sua voz, versículo 8, não endureçais o vosso coração. Estou falando com você, querido, cujo coração já foi duro e é duro como o meu muitas vezes. Que Deus não precisa incendiar terrenos, acordar pastores doentes de madrugada, para dizer a você o que você já sabe. Se hoje ouviu a voz do Senhor, não tenha mais um coração duro, que para tanto o Senhor te abençoe. Amém? A gente vai ficar de pé e vai cantar uma última canção. 9:05. Hoje avancei bem. 9:05.